Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Sabe qual a diferença de ministrar num ambiente assim? É que a gente fala de espírito para espírito. É impossível você falar de assuntos espirituais para pessoas que estão na sua alma. É impossível falar de uma identidade em Cristo para aqueles que ainda são governados por uma mentalidade adâmica. Então, quando o Senhor nos proporciona um ambiente como esse, é como se fosse um canal aberto para que Ele possa falar e que não hajam interferências nessa comunicação. Por isso eu te pedi, desliga o teu celular. Por isso eu te pedi, fica atento, tome o seu lugar. Não tem nada de mais importante para você fazer nessa hora do que prestar atenção. Amém? Eu costumava no passado falar para as pessoas que queriam sentar aqui à frente. Se eu tivesse sentado e falasse isso, eu vinha, porque eu gosto de estar perto. Se Jesus estivesse ministrando, esses dias eu estava conversando com um amigo que já foi para Israel mais de 20 vezes, e ele me falava do lugar do Sermão do Monte, que era um lugar mais alto, tinha uma acústica perfeita, e eu fiquei imaginando na minha cabeça como seria aquele lugar, e poder sentar ouvindo a Jesus. Eu tenho certeza que eu seria o primeiro da fila. Eu não sei, eu ia dar um jeito, eu ia dar meus pulos, mas eu ia parar lá na frente. Estamos juntos? Então, se você quiser estar mais perto, eu gosto de ministrar para quem está perto. Se você quiser, pode sentar aqui à frente. Se você é jovem como eu e quiser sentar aqui no púlpito, eu gosto de ministrar. Me remete ao ambiente. Você falou, estamos juntos, e ficou sentado aí, ó. Então, você senta aqui, te desafio. Tem um porquê de eu estar fazendo isso nessa noite. Eu quero falar sobre família num ambiente familiar. E eu quero pedir permissão a você para falar de assuntos que eventualmente você não goste. Amém? Eu não tenho dúvida que num ambiente como esse, nós sabemos, e eu tenho temor e reverência para falar num lugar como esse, numa noite como essa. Sabe por quê? Porque nós vivemos dias onde pessoas vão à internet numa suposta denúncia profética e começam a falar palavras que na verdade são o vômito da sua alma. Não tem nada de denúncia profética. Então as suas feridas, os seus desencontros pessoais, as suas impressões equivocadas do que é a igreja e de quem são pessoas, são expostas publicamente na internet com a desculpa de uma denúncia profética. Algumas pessoas que eu tenho mais liberdade, eu até chamo para perto e falo, cara, que história é essa? O que você postou aí? Agora tem uns que eu já não estou mais nem falando nada. Sabe, irmão, se nós não sondamos o nosso coração, a partir da onde nascem as nossas palavras, nós corremos o risco de tratar com a esposa de Cristo, que é a igreja, a partir da nossa experiência e das nossas fragilidades e dos nossos problemas pessoais. E essa realidade acontece hoje na maioria dos relacionamentos interpessoais dentro da igreja e fora dele. Essa palavra nasceu de uma desagradável surpresa que eu tive ao perceber ao longo das últimas semanas o como as pessoas estão enfermas nos seus relacionamentos, como as pessoas têm dificuldade de se relacionar. E nós estamos num ano de relacionamento e reconciliação. Sabe, eu começo a ficar angustiado quando eu vejo o nível de enfermidade na alma que as pessoas carregam e como elas justificam os seus problemas pessoais culpando outras pessoas. É muito triste porque você vê hoje uma realidade de pessoas amarguradas, de pessoas feridas, de pessoas que foram machucadas, de pessoas que foram traídas e se tornaram amargas com a vida. E daí elas têm dificuldade com amizades, elas têm dificuldade nos relacionamentos, e elas sempre descontam no outro as suas infelicidades.
Então é difícil você se relacionar num mundo onde as pessoas estão assim, porque elas têm alta expectativa com relação aos outros, porque elas tentam suprir no outro a carência que possuem. Mas como nós não somos capazes de suprir carência de ninguém, então as pessoas estão sempre decepcionadas com as outras. E assim acontece no meio evangélico, as pessoas mudam de igreja como quem troca de roupa. Por quê? Porque têm expectativas altíssimas, e como não sabem mais se relacionar, basta uma atitude, uma palavra, uma pregação, um ensino, que ela se ache confrontada, e ela procura um outro ambiente. O ventre social é a família. O que quero dizer com o ventre social é a família? Eu quero dizer que todo indivíduo que nasce para a sociedade, ele começa numa família. Se o estado dessa família está enfermo, a realidade desse indivíduo é também carregar essa enfermidade na alma. Ou seja, nós vamos construir uma sociedade doente a partir de pessoas, a partir de famílias problemáticas. Porque o que forma um indivíduo é o ambiente familiar. Indivíduos mal formados dentro desse ambiente chamado família, eles vão apresentar para a sociedade só a realidade daquilo que eles vivenciaram de conflitos dentro de casa. Porque Deus concebeu a humanidade para que ela pudesse, de geração em geração, ela poder se multiplicar e avançar através de um princípio que se chama legado e paternidade. Deus escolheu se revelar ao homem como pai. Deus escolheu se manifestar à humanidade criando marido, mulher e filhos. Foi Deus que escolheu essa estrutura que nós chamamos família. Ele escolheu que o homem se multiplicasse, gerasse filhos, e isso tudo tem uma natureza divina. Deixa eu te fazer entender algo nessa noite. A família, ela surge de uma concepção, não de um homem, mas de Deus. A família tem na sua essência, ela tem na sua natureza a divindade. Salmo 45, versículos 16 e 17 diz assim: em lugar de teus pais estarão os teus filhos. O que o salmista está falando? Quem sucede os pais são os filhos. Deles farás príncipes sobre toda a terra. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, e por isso os povos te louvarão eternamente. Então Deus, ele começa através do salmista expressar como a sua glória se perpetuaria de geração em geração. Olha, no teu lugar vão estar os teus filhos. A hora que a minha voz não puder ser mais ouvida, a voz dos meus filhos seguirá falando por mim. Sabe por quê? Porque parte da minha essência é transmitida, é transferida aos meus filhos. E eu estou falando de uma realidade espiritual que sobrepõe a natural. Porque se fosse assim, Deus seria injusto com aqueles que por algum motivo são órfãos ou não têm uma realidade familiar perfeita. E os filhos naturais, a esses cabe a escolha de se fazerem filhos espirituais. Porque nem todo filho natural se torna filho espiritual. Um filho natural pode escolher não ouvir o seu pai. Então a paternidade espiritual, ela tem um fundamento e um peso muito mais forte do que uma paternidade natural. E eu quero tomar o cuidado, e eu tenho tomado muito cuidado ultimamente nas minhas ministrações, porque eu sei que eu sempre falo a um público que é heterogêneo. Nós não estamos falando aqui em famílias funcionalmente perfeitas, pessoas que já passaram por um segundo casamento, mulheres que ficaram viúvas, que foram abandonadas por homens ao longo da sua trajetória de vida, filhos que tiveram experiências desastrosas com seus pais. A igreja, o que eu acho lindo e maravilhoso na igreja é que você vive essa diversidade de histórias no mesmo ambiente,
E nós precisamos estar atentos com aquilo que falamos para que as nossas palavras não sejam ministradas a um nicho de pessoas, mas uma realidade coletiva. E por isso eu me preocupo sempre com o que eu estou falando, para que você não possa estar me ouvindo e se sentindo excluído da mensagem do Evangelho que abraça e que alcança a todos, inclusive você, nessa noite. E eu queria te pedir algo nessa noite: não ouça essa ministração, não se conecte a essa palavra pensando em alguém que precisava estar aqui. Esse é o maior equívoco que nós cometemos quando estamos num ambiente ouvindo uma palavra. Você está aqui para que você seja ministrado nessa noite. Eu não quero que você ouça pensando assim: nossa, eu já tive problema com fulano de tal porque ele é doente emocionalmente. Não, você pode ser doente emocionalmente. E o problema de você ser doente emocionalmente falando é que todas as vezes que uma palavra começa a ser ministrada, você pensa nos outros, porque aquele que é doente emocionalmente, ele tem essa característica. Ele vê o cisco no olho de todo mundo, mas não enxerga a trave que o cega, porque ele é ferido. E como ele é ferido, ele se torna egocêntrico. E como ele se torna egocêntrico, o mundo gira ao seu redor. Então todos estão errados, menos ele. E eu quero te dizer uma notícia, meu irmão, com muito amor: essa pessoa pode ser você. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: pode ser o seu caso. Ninguém escapa disso. Você pode estar sentado aqui na frente, você pode estar sentado lá no fundo. Ninguém escapa dessa realidade. Pode ser você. Você pode ter sido criado num ambiente perfeito familiar e se tornou enfermo da alma por algum problema que enfrentou. E isso interfere até hoje em todos os seus relacionamentos. Interfere no teu casamento, interfere na relação com os teus filhos, interfere nas tuas amizades. Eu tenho visto pessoas sofrendo. Nós estamos hoje na época das doenças da alma. Você sabe que os problemas que culminam numa crise de ansiedade ou numa depressão, eles se originam em raízes muito mais profundas do que a gente possa relatar, como, por exemplo, um estresse. O projeto de Deus é um projeto que nós sejamos guardados nas nossas emoções através de um ambiente chamado familiar, chamado família. Assim como nós somos formados homens naturais, nós somos formados homens espirituais. E a nossa formação do espírito, que acontece em paralelo com a formação do homem natural, eu já falei sobre isso uma vez. Todos aqueles que são pais já presenciaram uma criança crescendo nos seus braços. Sabe, a criança sai do hospital, você tem medo de pegar de tão molinha que ela é. Tem aquele negócio que a gente chama de moleira, né? Parece que a cabecinha não é formada ainda. Você fala: cara, que fragilidade. Por que será que não dá certo a criança nascer, ficar numa lata de lixo e se desenvolver sozinha? Porque Deus criou a criança para ser guardada, protegida, não só fisicamente, mas emocionalmente, num ambiente chamado família. Assim como você vai crescendo e vai adquirindo força com o teu corpo físico, capaz de enfrentar algumas situações e quedas, sem que isso venha danificar a sua coluna, as suas emoções, o seu homem interior é formado da mesma maneira. Agora, se nessa formação emocional você recebeu algum ou sofreu algum tipo de trauma, as suas emoções estão marcadas para sempre. E você passa a ver a vida e as pessoas e os relacionamentos a partir dessa visão distorcida por causa das marcas que você carrega. E Deus, quando a gente começa a falar de paternidade, que normalmente quem tem dificuldade com essa palavra é quem teve dificuldade com seu pai, mas Deus se manifestou ao homem através do seu filho como pai. E nós precisamos entender que o pai na vida de todo ser humano tem um papel chave. Se a formação de uma pessoa por um pai é tão importante, como nós podemos formar e equipar pessoas para que todos vivam essa realidade? Repita comigo: família. Daí mais uma vez, você que não experimentou isso, fala assim: mas eu não tive essa oportunidade. Por isso a igreja não é uma instituição.
Por isso a igreja não é uma denominação. Por isso a igreja tem que ter na sua identidade, primeiramente, a compreensão do que é ser uma casa paterna. A igreja precisa manifestar no Espírito a realidade de uma casa paterna. Fora isso, nós temos aglomerações de pessoas ministrando a palavra de Deus, e eu não digo que isso é ruim, mas não é a igreja. A igreja, ela tem na sua natureza um ambiente paterno. Sabe quando as pessoas entram nessa casa e falam assim, parece que isso aqui exala paternidade? Quantos aqui já ouviram do sonho de Deus algo como isso? Se você já sentiu isso, eu quero te dizer, você entrou numa igreja. Isso deveria ser percebido em toda igreja que nós entramos. Você não entrou para assistir um espetáculo, você não entrou para ouvir uma boa música, você não entrou para ouvir uma boa projeção no vídeo. Você entrou para viver o ambiente familiar, aquilo que eventualmente você não viveu na sua vida, nesse ambiente. Não, eu não digo de relações almáticas e de tentar suprir a carência do pai e da mãe que você não teve. Eu não estou falando disso, eu estou falando de uma realidade espiritual, que te cura, que te restaura, que te transforma, que te alinha por dentro. A igreja é esse ambiente projetado por Deus na sua essência. Agora, a igreja, ela cumpre o seu papel, porque a célula principal da igreja, que é a família, deveria também cumprir. Amém? Nós poderíamos ser uma junção de famílias todas saradas e perfeitas, e daí nós gastaríamos mais tempo com aqueles de fora do que com os de dentro. Agora, como as famílias estão muito feridas, nós temos tanto trabalho com os de dentro que às vezes a gente não dá tempo para ir lá fora. Quantos estão entendendo? E como que eu posso então fazer para melhorar a situação da família? Vamos começar a partir daqui. Vamos fazer curso de casais, vamos fazer trabalho para casais, vamos fazer retiro para homens. Não. Isso daqui é só tratar a consequência, não a causa. Daí nós tratamos num ponto que é crucial e muitas vezes pré-julgado ou mal compreendido por nós, que se chama corte. Ontem foi aniversário do meu irmão, nós nos reunimos na casa do meu pai. E nós estávamos sentados, conversando, dando risada. A gente falando de namoro, de diferença de idade, daí ficam sempre me zoando por causa da Leila. E que eu tenho, que eu olhava para ela desde que ela tinha 8 anos de idade, aquelas histórias que o apóstolo Eli inventa e que cola, né? E daí estava todo mundo brincando sobre isso, meu pai começou a contar de quando ele começou a namorar com a minha mãe. Meus irmãos, eu não estou falando de um século atrás, quase isso. Mas eu estou falando de uma realidade de algumas décadas. Amém? Meu pai, não estou falando do meu avô, estou falando do meu pai com a minha mãe. Meu pai falou que começou a olhar minha mãe indo embora da escola, chegou para um amigo dele e falou, você conhece? E a coisa mais engraçada é você ver o avô contando e os netos assistindo como que o avô chegou na avó, né? E ele falou assim, e daí tinha um amigo dele que conhecia, foi lá dar um toque para ele não levar um fora, né? E daí ele chegou para minha mãe e falou assim, você quer namorar comigo? Né? Daí minha mãe falou assim, eu não sei o que ela respondeu direito, mas eu acho que ela falou alguma coisa como quero. E daí a Leila até perguntou, e daí tio? Você falou que aí como que ficou? Daí foi um embora para um lado, um para o outro. Ele falou, depois que ela aceitou namorar comigo, eu levei 1 mês para poder tentar pegar na mão dela. Daí ela foi pedir para a mãe dela permissão se ela podia dar a mão para mim. E daí eu falei, pai, você vivia a corte e não sabia. Mas sabe por que eu estou falando disso? Porque a realidade do namoro que nós vivemos hoje nunca existiu na história. Esse namoro moderno que os jovens começam a ficar, a beijar, e eu queria muito que os jovens e adolescentes me ouvissem nessa noite, porque às vezes é mais fácil um cara mais velho entender a corte do que um adolescente, um jovem. Esses caras estão falando, não, sabe o que a gente está falando? Da consequência, do desastre que pode se tornar o seu futuro de não entender o que a gente está falando hoje. Eu só trato casais. A realidade dos casamentos é uma tragédia.
São pessoas que vêm com histórico familiar de feridas, se juntando com outros, com outro histórico pior ainda, e quando junta, vira uma bagunça. Até se amam, mas não sabem nem expressar esse amor, porque são doentes da alma. Sabe como que você transforma essa realidade? Ensinando as pessoas a se relacionar. Mas daí, tem uma pergunta que se faz: quantos estão dispostos a viver o desenho de Deus e não a bagunça que virou o namoro hoje em dia? Nessa mesma noite, enquanto você está no culto, nessa hora, tem um montão de adolescente no esquenta para a noite do carnaval. Tem gente que nunca bebendo pela primeira vez. Tem menina que nunca cheirou, está cheirando pela primeira vez. Tem jovem que está se preparando pela primeira vez para fumar um cigarro de maconha na noite de carnaval como essa. E daí sabe o que acontece? Vai para uma noite, às vezes embriagado, uma menina nem sabe o que está fazendo, um carinha pega, uma relação às vezes forçada, equivocada, que durou uma noite, mas a cicatriz vai ficar uma vida inteira. Uma noite, sem ter a dimensão do que é o que está fazendo, marca uma história de uma vida para sempre. Pode ser que nessa noite, um jovem de uma igreja fala assim: sabe de uma coisa, hoje eu não vou no culto. Pode estar acontecendo isso em algumas cidades, e na nossa cidade agora. Hoje eu não vou no culto, hoje eu quero ir pular carnaval. E daí nessa noite o cara vai, e crente pensa, cara, para cair o raio, cair na cabeça do crente. Está todo mundo transando no carnaval, o crente vai transar, a menina vai ficar grávida. Ou vai pegar uma doença. Alguma coisa acontece com o Zé Mané. Você não serve para pecar, entende isso? Você foi feito para a santidade, você não dá certo pecando. A sua vida pecando é uma tragédia. Tem gente que nasceu para pecar, mas você não. Você vai pecar, vai dar tudo errado. E daí vai lá, o pai de uma criança com 15 anos de idade. Nossa, quantos você... Parece que eu estou falando... É a realidade. Quantos pais com 15 anos de idade, quantas meninas ficando grávidas com 13, 14 anos de idade, quando não abortam. Daí você vem e fala assim: esse negócio de corte não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A gente vai falar sobre a realidade dos casamentos, daqui a alguns anos vocês vão entender o que eu estou falando hoje. Por que os casamentos dos antigos davam mais certo que o nosso? Porque o padrão do namoro antigo. Não estou falando aqui de Bíblia, não estou falando de igreja, não estou falando de frequência. Meu pai não era crente, minha mãe não era crente. O casamento deles é um exemplo para mim. Meu pai se converteu quando eu já tinha meus 17 anos de idade. Agora, o padrão que eles tinham no namoro é diferente de hoje. Hoje o cara sai na primeira noite e já está transando com a menina. Ficar com 3, 4, 5 é normal. Os relacionamentos são frágeis, são superficiais. E nós temos hoje uma lente de aumento potencializando todo esse problema que se chama internet. Na minha época, para o cara chegar na menina, ele tinha que ir lá, né? Hoje não, ele manda um inbox. Vamos ver se cola. É muito mais fácil, todo mundo fica valentão na internet. Por que está todo mundo mal-humorado e xingando todo mundo na internet? Porque é fácil. Uma vez eu estava pregando, estava um monte de negócio embaixo, falso profeta e não sei o que, gente me xingando na internet. Agora, se me encontrar na rua, quero ver se fala na minha frente. Não fala. As pessoas são covardes. Elas, na verdade, são feridas na sua alma e por causa de uma natureza egoísta, elas continuam com a mesma síndrome de Adão. O problema não sou eu, o problema foi a mulher que o Senhor me deu. Você sempre transfere a culpa para o outro. Então o problema não é que essa igreja é chata. O problema é que o apóstolo L pega no pé. Tem sempre alguém para ser o culpado das coisas que dão errada na sua vida. A gente só pode aprender a ser pai, e se pai é fundamental na estrutura emocional de uma pessoa, você só aprende a ser pai sendo filho. Não tem outra escola de paternidade. E nessa relação familiar é que é formada uma estrutura emocional. Pessoas equilibradas emocionalmente
viveram um processo de uma estrutura familiar saudável. Todo desequilíbrio emocional começa numa estrutura familiar complicada. Eu quero trazer para vocês, para não ser de mim, dados estatísticos de alguns psicanalistas, que eu pesquisei porque eu me assustei com o que eu estou vendo hoje, de relações de jovens namorando, o nível de ciúme, de dependência, de medo de perder, como as pessoas estão se relacionando hoje, e até de pastores, que tudo que acontece na igreja conjecturam, estão fazendo isso por causa de mim. Alguém postou aquela frase, estava mencionando para mim. Você já viu pessoa assim? Tudo que acontece, parece que ela é o centro. Você falou algo, essas conjecturas, esse suspeitar mal, essa fragilidade, vem dessa instabilidade emocional. Olha o que dados de Fishman, 56 milhões de famílias norte-americanas, milhões de famílias norte-americanas, 16% são do tipo convencional. O que é o tipo convencional? Pai, mãe e filhos. Daqui a pouco a gente não sabe nem o que é convencional. Além disso, o número de crianças vivendo, 16% só tem essa estrutura, criada por Deus. Nenhum não? Vocês acharam normal? Além disso, o número de crianças vivendo em uma família de apenas um genitor está entre 40% e 50% de todas as famílias. De todas as famílias, as crianças que só têm um genitor ou o pai ou a mãe são estimadas em 50%. E desses, a maioria provavelmente é chefiada por mulheres separadas ou divorciadas. O autor considera o grande número de famílias chefiadas por uma mãe uma reorganização significativa do sistema familiar norte-americano. Aqui eu quero fazer um parênteses, e eu queria que você prestasse atenção e me acompanhasse durante toda a palavra. Mais uma vez eu falo para vocês que eu quero ministrar essa palavra a partir de um ambiente de amor e de quem está servindo a vocês, não julgando e acusando ninguém. Amém? Mas essa realidade não é só a ausência do genitor. Mulheres que vieram de um ambiente desestruturado, elas se tornam mandonas, elas se tornam possessivas e acabam se casando com homens que são verdadeiros bananas porque não tiveram referencial de pai. Então você olha para os jovens casais, e eu posso falar a partir da igreja, não estou falando lá fora, e você vê homens que não sabem ser cabeça dentro de casa. Essas são as mulheres que dominam tudo. É um bando de homem carregando bebê para um lado para o outro, e as mulheres sentadas ouvindo, achando... Sabe, você sabe qual é o seu papel como homem dentro de casa? A tua imaturidade em Cristo te faz fazer serviços domésticos achando que com isso você está cumprindo o papel dentro de casa. Não tenho nada contra lavar uma louça, ajudar a mulher a varrer, nada disso. Mas se você é imaturo em Cristo, toda a sua ajuda é superficial. Seu filho precisa de um pai maduro em Cristo, não de um assessor da esposa. Homens mal formados e que procuram suprir essa instabilidade, essa infantilidade, fazendo funções secundárias. Está entendendo, Dani? Eu falei para você porque eu creio que você vai ser um bom marido, pela sua disposição de ouvir e obedecer. Porque senão também pode parecer que eu falei para falar que você não é isso. Um outro psicanalista, na sua pesquisa, fornece os seguintes dados. Em classes sociais baixas, o número de crianças que vivem sem um pai biológico chegam a 60%. Passam grande parte da sua vida afastada dos pais biológicos. Em 1960, o número de crianças vivendo só com mãe era de 5 milhões, sendo que este número hoje atinge 8 milhões. Não, sendo que esse número em 1998 atingiu 8 milhões. E mais de 50% dessas crianças não conhecem o pai biológico. O autor também refere às crianças com ausência do pai biológico, têm 2 vezes mais probabilidade de repetir de ano na escola. Que crianças que apresentam comportamento violento nas escolas têm 11 vezes mais chances de terem esse comportamento por causa da ausência do pai.
Crianças, principalmente meninos, evidenciam maior dificuldade nas provas finais e uma média mais baixa de leitura por causa da ausência de um pai. Você está entendendo o que eu estou falando? Dados do IBGE mostram que 74% das famílias no Brasil são chefiadas por homens, 26% por mulheres. Segundo o psicanalista Ferrari JL, a presença de ambos os pais é o que permite a criança viver de forma mais natural os processos de identificação e diferenciação. Quando um falta, ocorre sobrecarga no papel do outro, gerando um desequilíbrio que pode causar prejuízo na personalidade do filho. O autor diz que em muitos casos ocorre uma superpresença da mãe, anulando a personalidade do filho ou da filha. Quando o pai se ausenta, a mãe se torna uma superprotetora, levanta as duas asas sobre a criança, e isso anula a identidade. Por isso a gente está numa geração de homens bananas. A maioria deles não tem uma ideia, não foram criados por um pai, não ouviram um não de uma voz masculina, de uma voz grossa. Os homens de hoje não sabem entrar numa briga para defender suas esposas. Se tornaram covardes. Não sabem orientar seus filhos, não sabem seu papel na sociedade, não têm sua identidade formada, não sabem passar por problemas. Tem gente que fala assim: como que você aguenta passar por tanto problema? Eu não sei, eu acho que eu tenho uma boa estrutura emocional porque eu tenho pai e mãe, porque eu experimentei a vida de Cristo me sustentando. Agora, eu vejo pessoas que no primeiro sinal de problema, chutam o pau da barraca. Já pensam em separação, já entram em depressão. Eu não estou culpando ninguém, eu só estou falando que isso é raiz, foi gerada nesse ambiente familiar desestruturado. Porque a família produz algo essencial para as pessoas que têm relacionamentos saudáveis. Se chama equilíbrio. Todo equilíbrio emocional vem de um ambiente familiar. Você está me ouvindo? O equilíbrio emocional, ele é formado na família. Família saudável, né? Não é numa família que a mãe joga tamanco no marido, que vem brigando no carro até a porta da igreja. Agora fica de boa aí que a gente está andando na igreja, senão o pastor vai ver a gente. Não, estou falando família de verdade. Os desequilíbrios nas relações se manifestam de diversas maneiras: ciúme excessivo, conjecturas e julgamentos, vitimização. Todos possuem a mesma raiz, a insegurança. Toda pessoa que controla, que tem ciúme, se sente vítima, que ninguém gosta dela, que tem dificuldade, sempre é uma raiz de insegurança que veio como consequência dessa estrutura familiar. Pessoas inseguras têm suas inseguranças manifestas nas situações mais diferentes possíveis. Mas o que produz essa sensação de estabilidade emocional para uma criança se chama amor. O amor em família, ele é a primeira manifestação de um ambiente de Deus na vida de uma pessoa. 1 Coríntios, Paulo fala o seguinte no capítulo 13, versículos 4 e 5. Olha que interessante como o amor produz equilíbrio emocional. O amor é sofredor. O que Paulo está falando? O amor é o hit das paradas de sucesso das músicas sertanejas, é isso que ele está falando? Aquelas músicas, nem vou falar do que. Paulo está fazendo apologia ao sofrimento do amor. Eu gosto dela, mas ela não gosta de mim. Eu gosto dela, mas ela foi embora e me deixou. É disso que Paulo está falando? O amor é sofredor? Não. Paulo está falando o seguinte, que por amor eu posso aprender a sofrer junto com o outro. Disso que ele está falando. O amor é benigno. O amor não é invejoso.
Sabe todos os desequilíbrios emocionais das pessoas inseguras? O amor, ele nos liberta disso. O amor não tem inveja, porque o amor traz segurança. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. Ou seja, quem experimentou do amor de Deus que se manifestou em Cristo, e num ambiente familiar saudável, aonde a vida de Cristo é manifesta, não tem como ser soberbo. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Quem são as pessoas egoístas por natureza? Pessoas mal amadas ou que não experimentaram o amor. Então, o medo e a insegurança faz com que tudo gire em função do seu interesse pessoal. As relações pessoais são por interesse. O que eu posso obter através desse relacionamento com o Daniel? Ele vai me ajudar no quê? Se não se irrita, não suspeita o mal. Esse lance de suspeitar o mal é terrível. Hoje, com as redes sociais, isso virou uma loucura. O cara postou uma frase lá na China, você fala, foi para mim que ele postou. Tenho certeza, eu sei que o apóstolo Cristiano está pregando essa palavra, é para mim, ele está falando para mim. Daí você já se fechou aí na cadeira achando que eu estou usando algum exemplo com você. Sabe o que é isso? Essa ausência de amor. Daí você fica inseguro. Quantas pessoas, poderia citar até algumas, fala assim, apóstolo, eu achava que você não gostava de mim. O problema não está em mim, o problema está na pessoa que não tem a sua identidade formada, e sempre parece que quando você está bravo com ela. Como eu estou com uma boa frequência bravo, a pessoa acha que eu sempre estou bravo com ela, mas não é. É porque ela tem problema dentro dela, e daí qualquer pessoa que cruza o caminho dela brava é com ela. Suspeita o mal. Tenho certeza que ele olhou para esse lado de cá, para falar, essa palavra era para mim. A base que alguém deve ser formado, e vou te falar mais uma coisa aqui, mais uma dica para jovem e adolescente hoje. Tomem nota, depois vocês guardam, né? Toda pessoa que não foi formada nessa base de relação de amor, ela terá dificuldade para se relacionar no seu casamento. Vai ser insegura, vai ter uma série de problemas. Então você só pode casar com pessoa que veio de uma família perfeita? Não, mas pessoas que se permitam ser tratadas num ambiente paterno para serem saradas dessas mazelas que viveram nos seus ambientes familiares. Você está entendendo? Porque eu sei que tem um monte de gente pensando, mas eu não vivi essa perfeição que você está falando. Não tem problema, desde que você reconheça e se sujeite a uma casa paterna, se sujeite a um ambiente de cura. Entenda que você está enfermo nas suas emoções. Entenda que é uma dificuldade se relacionar com você. Entenda que você é uma mala sem alça. Toda distorção do que é o amor produz desequilíbrio. Sabe alguns desequilíbrios do que você pensa que é amor? Porque tem gente que já está olhando brava para mim. Eu sei, eu já aprendi um discernimento, não é discernimento de espírito, é discernimento de faces. À medida que eu olho para você, eu já sei que você está me julgando. Ele está falando de mim, mas ele não sabe que esse ciúme é amor, é proteção, né? Ele não sabe que eu faço isso é para cuidar daquilo que o Senhor me deu. Manipulação. Vou falar para você o que é manipulação. Por me sentir inseguro, eu tento manter o controle, mas eu dou o nome a isso de amor. Isso se chama manipulação. Você se sente inseguro e você não pode perder o controle. E daí você chama o nome de amor, mas não é. É manipulação, fruto da tua insegurança. Eu vou controlar tudo e todos. Isso serve para esposa com marido, para marido com esposa, para mãe com filhos. Eu quero controlar. Esse aqui não vai crescer, vai ficar debaixo do meu cuidado. Eu controlo cada passo, porque na verdade eu tenho insegurança, e eu chamo isso de amor.
Por isso que o pai e a mãe juntos fazem um excelente trabalho. A mãe tem a natureza e o pai tem a natureza de... Agora, se o pai é desequilibrado, porque veio de uma família problemática, nunca se sentiu amado, daí ele também é inseguro e ele também quer proteger, cuidado da criança. Você imaginou? A mãe protege o pai também, não vamos deixar sair. Vamos crescer, porque só tem 22 aninhos, né? Pode acontecer algum perigo. Daí você cria um bobo e acha que é amor. Outra distorção do amor, inveja. E você justifica como amor. Ai, queria tanto ser igual a ele, porque eu amo ele. Não, você é invejoso. Você é invejoso. Competição. A competição, porque as relações em Deus, todas as relações em Deus, elas se complementam. Olha para quem está do teu lado e fala assim, ó, Deus me colocou do teu lado para completar algo que você não tem. Deus me colocou do teu lado para completar algo que você não tem. Quando eu não entendo essa natureza de Deus, de Cristo em mim, que nós estamos um do lado do outro para completar, eu vou competir com você, eu não vou te completar. Eu vou tentar fazer melhor o que você faz, não por excelência, mas por competição, porque isso vai preservando o meu ambiente seguro. Eu me sinto aceito no meio onde eu estou, quando eu demonstro competindo que eu sou melhor que o outro. Traição. Traição também é fruto de insegurança e falta de amor. Não sei o que é amor. Então, antes que me traia, eu traio primeiro. Tem gente que é assim. Não, eu não quero passar o mico de falar que eu fui traído, então eu vou trair primeiro. Todos esses sentimentos surgem do desequilíbrio do que é o amor, construído num ambiente familiar problemático. E tem muitas pessoas bem intencionadas que amam a Deus, mas por não experimentarem a natureza de Cristo, elas confundem todas essas situações do amor e elas chamam de amor o medo. Tudo isso que eu falei, inveja, competição, tudo isso, a coluna que sustenta todas essas coisas se chama medo. Porque toda pessoa que viveu num ambiente que era para ser protegido, que é a família, um ambiente que ela acabou tendo que lutar por sobrevivência, ela tem medo da vida e das pessoas. O pai e a mãe que eram para proteger se ausentaram, então eu tenho medo. Então o medo eu manifesto através desses sentimentos. 1 Pedro capítulo 5, versículos do 3 ao 5, diz assim: não abusem de sua autoridade. Aqui está falando da autoridade de ministros, mas serve também da autoridade marido dentro de casa, esposa com relação aos filhos. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob os seus cuidados, mas guiem-nos com o seu bom exemplo. E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Da mesma forma, vocês que são mais jovens, está falando com a gente, galera, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros, e todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros. Cara, essa carta de Pedro é uma lição de relação. Como eu me relacionar? Leia esse texto. Vocês jovens aceitem a autoridade, se vistam de humildade para se relacionar um com o outro. O que é se vestir de humildade? Considere sempre o outro como superior a você. Nós sempre temos algo a aprender com o outro. Esses dias eu fui vistoriar uma obra, e eu estava falando com um pedreiro e com um ajudante de pedreiro, com um servente. Ele falou assim: ô doutor, os caras na obra falam assim, né? Ô doutor, mas eu não, como que eu vou... Eu falei para ele, o que você acha disso? Ele falou, como que eu vou opinar? Você é engenheiro. Eu falei para ele assim, as coisas que eu mais aprendi na obra, eu aprendi com o pedreiro e com o servente, não foi na faculdade. Porque eu sempre tive humildade para ouvir, sempre ouvi boas ideias. Pode falar aí, o que você acha disso? Sabe, nenhum título pode te dar a soberba de achar que você não pode aprender com outro, porque Deus, Ele distribuiu sua graça entre as pessoas. Cada pessoa ela porta parte da natureza de Deus, e quando eu reconheço isso em humildade, eu sempre aprendo.
O orgulho te faz olhar as pessoas como, o que isso aí vai me ensinar? E todo orgulhoso, ele tem no fundo uma raiz de imaturidade, porque é impossível você ser maduro e orgulhoso. Uma pessoa madura, ela tem como natureza a humildade, está sempre disposta a aprender com o outro. O orgulho somado ao medo produz exagero, e aqueles que acham que estão cuidando acabam produzindo isolamento ou se sentindo injustiçado. Eu tenho mais uma estatística aqui que aponta que mais de 6 milhões de pessoas hoje no Brasil moram sozinhas. 6 milhões de pessoas moram sozinhas, e que em 6 anos este número chegará a 12 milhões. Sabe o que é isso? Existe uma corrida ao isolamento. As pessoas estão cada vez mais tendo dificuldade de se relacionar, está cada dia mais difícil se relacionar com o outro, então eu me isolo. Intolerância. Se relacionar vai ser o desafio dessa década. Porque as pessoas acham que se relacionam quando tem amigos no Facebook. Eu quero te dar uma notícia: os seus amigos do Facebook não são seus amigos. Não acha que se você tem 5 mil amigos, acha assim, nossa, eu tenho um monte de... Você não tem ninguém ali, cara. Ali é terra de ninguém. Amigos você tem que contar numa mão. Quem são as pessoas que te ouvem? Com quem você pode chorar? Com quem você pode se abrir? Nós precisamos aprender a nos relacionar. A palavra profética que está nesse ano sobre essa casa, ela não diz respeito só a mim e a você. Nós estamos numa casa de governo. Deus está nos falando antecipadamente de como nós precisamos nos preparar para que possamos dar suporte à sociedade nos próximos anos. As pessoas perderam a capacidade de se relacionar. Essa é a tendência do mundo pós-moderno, o querer ficar sozinho. E a raiz disso é o quê? O egoísmo. A base da natureza humana em Adão desde a queda. Na queda, Adão perdeu de vista o valor da mulher. A mulher que foi feita a sua estatura, ele já coloca ela numa posição inferior. A queda e a natureza adâmica faz com que aquela que foi chamada por Deus de ajudadora, agora seja a justificativa do erro que ele cometeu. E assim que todos aqueles que se movem a partir de uma natureza adâmica e egoísta, se relacionam com os outros. Perde o sentido de completar. E eu me fecho olhando as pessoas como justificativa para os meus erros. Olha o que Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 2, versículo 3 e 4. E olha só, Paulo, a epístola aos Filipenses é chamada de epístola da alegria. Você quer ter uma vida feliz? Leia a carta de Paulo aos Filipenses. É um ensinamento sobre felicidade, à luz do novo pacto. E sabe aonde essa carta foi escrita? De dentro de uma prisão. Ele de dentro da prisão, orientando as pessoas a serem felizes. Alegrai-vos no Senhor. Você lê a carta aos Filipenses, parece que Paulo está deitado numa rede tomando água de coco na praia. Ô galera, vamos ser felizes. Sabe quando eu vejo a carta aos Filipenses, parece que eu estou vendo aqueles cantores de reggae, sabe, falando, e aí? O cara estava numa cadeia, velho. O cara estava preso, quase morrendo. E daí, da cadeia, ele está falando sobre relacionamento. Quer ser feliz? Quer ter relações saudáveis? Uma dica para vocês: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Agora preste atenção: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aqui, se você entender isso para a tua vida, você vai ter boas relações, você vai fazer bons amigos, quando você se relaciona com os outros e fala assim, quais são as preocupações dele?
quais são os ideais dele, como eu posso demonstrar minha preocupação com quem eu me relaciono. Sabe, a gente que cuida de pessoas, nós que somos pastores, é muito interessante, é muito fácil de se perceber essa natureza egoísta nas pessoas, porque as pessoas mandam mensagem para a gente, elas nem falam bom dia, nem como você está, falam assim, pastor, eu preciso de ajuda. Às vezes você está morrendo, velho, às vezes você está numa situação terrível da sua vida, você vivendo um problema particular difícil, e a pessoa começa a vomitar os seus problemas, não pergunta nem como você está. E eu não estou reclamando, porque graças a Deus, todas as vezes que eu me disponho a ajudar, nos dias que eu estou mal, Deus restaura minhas forças, Deus me dá vida, à medida que eu comparto daquilo que eu não tenho. Eu não estou reclamando do que eu vivo, mas eu estou falando de como é nítido esse egoísmo. As pessoas só estão se relacionando com você pelo que você pode dar, porque não entendem esse texto de Paulo. Não trate somente dos interesses seus, mas olhe em cada relação quais são os interesses dos outros, qual é a dor dele hoje. Será que se nós nos relacionássemos assim, as nossas relações não seriam diferentes? Quando ao invés de ficar só esperando do outro, eu pensar sempre em como eu posso ser bênção na vida do outro. Como eu posso ser grato pelo que o outro é na minha vida? Falar muito obrigado. Alguém já conhece essa expressão, muito obrigado? Que está em desuso. Pastor, muito obrigado por essa oração. Pastor, muito obrigado por essa palavra. Me trouxeram um copo. Muito obrigado por essa garrafa d'água. Sou grato de verdade por ter um cuidado desse. A gente perdeu isso. Os relacionamentos que vivemos provam o evangelho que nós praticamos. O Espírito Santo falou isso para mim hoje à tarde. Os relacionamentos que nós vivemos provam o evangelho que nós praticamos. Se é uma pessoa que quebra muito relacionamento, o teu evangelho não funciona. Você é uma pessoa que rompe relação com os outros, então você tem dificuldade de entender o que Cristo nos ensinou, porque para quem está em Cristo, relacionamento não tem ruptura, porque o perdão, ele é o guarda-chuva que protege as relações. E eu mostro a minha maturidade quando eu caminho por tempo com pessoas que às vezes são diferentes de mim, que pode até ter tido choque no meio do caminho, mas continuo junto. Por quê? Porque eu aprendi em Cristo não me relacionar baseado nos meus interesses. Os relacionamentos, eles provam o evangelho que nós vivemos. O teu evangelho é o evangelho da segunda milha? O teu evangelho é o evangelho da outra face? Ou é o evangelho do isolamento? Ou você faz parte desses 12 milhões de pessoas que na dificuldade de se relacionar é melhor ir morar sozinho? Não gostei do que me falaram, saio da igreja. Não, meu irmão, não é assim que nós provamos a vida de Cristo em nós. Caminhar na luz é expor aquilo que a gente não gosta e está sujeito a falar assim, pô, você não gostou do que eu fiz, me perdoa, eu errei. O problema é que às vezes a gente não vai no outro, porque a gente sabe que ele pode pedir perdão e a gente não está afim de perdoar. Relacionamentos saudáveis são relacionamentos que passam pela cruz. Você quer um relacionamento saudável para a tua vida? Se relacione com pessoas que passaram pela cruz. Fora da cruz, todo o relacionamento é governado pela natureza adâmica e egoísta, que não são sustentados pelo medo ou pelas expectativas, mas por uma identidade em Cristo. Preste atenção, porque às vezes a gente fala algumas coisas e as pessoas não entendem, e eu estou procurando ser o máximo possível que eu possa conseguir ser didático nessa noite. Você quer ver uma coisa? A gente fala assim, nós somos uma igreja apostólica e profética. E daí eu te pergunto assim, me fala na prática, nos seus relacionamentos, o que ser uma igreja profética interfere. Porque senão, irmãos, a gente fica só numa teoria. E hoje eu fui batizado na igreja, eu oro em línguas. E daí? Você pode estar orando em línguas e amanhã fazendo fofoca do teu irmão. E não é isso que prova a tua espiritualidade, mas como você se relaciona.
Então, como eu posso manifestar uma cultura profética num relacionamento? Eu trato as pessoas a partir do futuro para o presente. Essa era a mente profética de Cristo. Ele olhava as pessoas do futuro para o presente. Pessoas que não têm uma mentalidade profética, elas olham para as nossas vidas do passado para o presente. Quem? Fulano de tal? Olha a história da vida dele. Olha o que já fez, olha o que já aprontou, olha o que não sei o que lá. E a gente analisa as pessoas pelo passado. Agora, quando a gente tem uma visão profética, e isso é nítido e notório, por exemplo, na casa, quando a gente vê o apóstolo Hélio, todo mundo que chega aqui, ele fala assim, meu, esse menino é uma potência. Eu falei, aonde, apóstolo? Não, você não viu, mas vai ser. Ele trata as pessoas do futuro para o presente. Nós precisamos entender e olhar as pessoas a partir de todo o potencial que carregam, não da realidade que elas são. Se nós somos proféticos, nós olhamos da frente para hoje, e não de trás para agora. Você está entendendo? A mente profética fez Jesus escolher Pedro como apóstolo da igreja. Se fosse eu, não escolheria. Se fosse você, também não. Jesus olhava para Pedro e, apesar da sua instabilidade, da sua oscilação, ele fala assim, apacenta as minhas ovelhas. Fala uma coisa para mim, quantos de nós falaria para Pedro, na hora que você está vazando assim, ó, saindo, fala assim, Pedro, vou confiar o meu ministério a você, você falaria? Sabe o que Jesus tinha quando ele olhava para Pedro? Ele não olhava a história das oscilações de Pedro, ele olhava profeticamente e conseguia ver, esse cara vai ser fera. Então ele fala assim, eu vou confiar a você, minhas ovelhas. Eu quero falar com os pais e mães aqui presentes. O pastor Paulo Canuto, não sei se todos vocês conhecem, ele é lá da Verdade de Vida do apóstolo Djalma. O pastor Paulo Canuto conta no seu testemunho que ele foi um bandido, assaltante, cara perigoso. O baixinho era invocado. E ele não era só perigoso e invocado, ele era agressivo, inclusive com a sua própria mãe. Ele, quando você conversa com ele, você não acredita. O cara é um doce, um amor de pessoa. Mas ele fala assim, cara, eu era ruim. Mas era ruim. De tratar mal, de às vezes agredir. E sabe o que a mãe dele falava para ele quando ele fazia essas agressões, essas ofensas? Meu filho, você é um homem de Deus. Deus me falou que você é um pastor e você é um pastor. Ele falava, mãe, cala sua boca. E saía para o crime. A mãe falava assim, ele é um pastor. E ele chegava em casa, a mãe dele estava de joelho dobrado orando pela vida dele. Sabe o que a mãe dele, quando olhava para o filho dela, ela via profeticamente que Deus já tinha mostrado para ela. E a realidade do que ele vivia não interferia naquilo que ela via o seu filho. Ela declarava todos os dias, você é um pastor, você vai pregar o evangelho nas nações. Ele xingava, você é um homem de Deus. Agora, sabe o que nós, pela ausência de visão profética, às vezes falando? Você não serve para nada, você não presta, você não está vendo. A ausência de visão profética nos faz tratar a pessoa pela circunstância que ela está passando, ou pela imaturidade que ainda tem. Então a visão profética nas relações é fundamental, porque você olha as pessoas do futuro para o hoje, e não do passado para o agora. Os discípulos de Jesus, quando souberam da conversão de Saulo, eles tinham medo de se relacionar com Saulo. Sabe por quê? Eles não conseguiam olhar para Saulo numa perspectiva profética, eles olhavam para o passado de Saulo. Esse cara que matou todo mundo agora falou que é crente, sai fora. Jesus na cruz, quando ele olhou o assassino do lado dele, ele não olhou o assassino a partir do assassinato, ele olhou o assassino a partir de alguns segundos no futuro e falou para ele, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Ele conseguiu olhar para o assassino do lado dele e olhar para ele a partir do futuro para hoje, não do passado. Como que você olha as pessoas com quem você se relaciona? Qual é a tua capacidade de analisar e julgar os outros? Pelo que falaram? Nós não podemos negar que as redes sociais, como eu disse, potencializam tudo. Essa vida virtual de relações superficiais, de insinuações, é um ambiente propício para deixar as pessoas ainda mais inseguras e mais ansiosas. Antigamente a cena, se eu perguntar para vocês aqui,
Qual é a cena que marca uma pessoa fofoqueira? O que te vem à memória? Quê? Na rua? Eu me lembro de uma cena, não vou falar, vocês vão usar de mim. Eu não vou falar, mas vou falar só o contexto. A cena que me vem à mente de uma pessoa fofoqueira é aquela mulher na janela. Você sabe do que eu estou falando, né? Da Praça é Nossa. Uma mulher que ficava na janela, uma fofoqueira. Ela ficava vendo os outros passar e ficava fofocando na vida dos outros. Vocês já viram essa imagem de uma... Não, perdão. Eu acho que a galera não lembra dessa época, mas a cena, uma imagem que ficou marcada de uma pessoa fofoqueira, uma ilustração para isso, é aquela mulher que ficava na janela bisbilhotando e falando mal da vida dos outros. Hoje, a gente não tem esse estereótipo mais da mulher fofoqueira que fica olhando na janela a vizinhança. Basta que você entre na internet e viva observando o que os outros estão fazendo. Você já viu aquela pessoa que está o dia inteiro, no Instagram, no Facebook, nossa, mas fulano de tal estava não sei o que lá, mas não sei quem estava, e você comenta da vida de gente que você nunca nem viu, e fica lá, nossa, eu fico vendo menina, seguindo blogueira, parece que é amiga íntima, você viu fulano de tal, estava usando tal roupa, papapá. Cara, o que te leva a ficar observando a vida dos outros que você nem conhece? Nossa, e entre os ministros a mesma coisa. Nossa, fulano de tal está pregando na igreja tal. A gente vive em função da vida dos outros. Uma identidade que ainda não está enraizada em Cristo te faz ficar o tempo inteiro ligado no que está acontecendo. E como essa rede social é uma fábula de fantasia, você olha e fala assim, está todo mundo bem, está todo mundo se dando bem, e eu estou ferrado aqui. Só que você esquece que aquilo ali é uma mentira. Você sabia que muitos dos homens que no ano passado, muitos não, mas que eu me lembre pelo menos 3, pessoas que tiraram a sua vida, uma semana antes estavam postando fotos na internet em ambientes maravilhosos, felizes da vida, melhor vida do mundo. Uma semana depois, puf. A internet é uma mentira. E quando você vive ouvindo e vendo as experiências dos outros, parece que está todo mundo bem e só você mal. Não é. As relações estão doentes porque as pessoas estão doentes. E a estratégia do inimigo sempre foi potencializar o que é visível. Você está comigo aqui? O inimigo sempre tenta potencializar o que é visível para que o homem seja escravo daquilo que traz medo. O inimigo quer te tornar escravo dos seus temores. Apóstolo, mas então qual que é a solução para isso? Quando a ressurreição se consuma, a ressurreição é a vitória do invisível sobre o visível. Eu quero repetir isso para você. A ressurreição é a vitória do invisível sobre o visível. Aqueles que vivem uma vida ressurreta em Cristo são governados pelo invisível. Você quer ser liberto dos temores, você quer entrar num ambiente de relações saudáveis que você possa discernir no Espírito, você precisa experimentar a ressurreição na sua vida. A ressurreição, ela te liberta da realidade visível. E você quer ver uma prova disso? Quando Jesus entra naquele aposento atravessando a parede, você acha que ele estava fazendo uma demonstração de poder? Ele não podia, apesar de ressurreto, bater na porta e falar, gente, estou chegando, posso entrar? Por que ele atravessou a parede? Se todos os atos de Jesus eram precisos, eram proféticos e eram carregados de um ensinamento, ali ele estava manifestando a vitória da ressurreição sobre a morte, a vitória do invisível sobre o visível, do sobrenatural sobre o natural. Ele estava mostrando a realidade superior do novo pacto sobre o antigo pacto. O antigo pacto era marcado por coisas visíveis, o novo pacto é governado por uma realidade invisível. Quando ele atravessa a parede, ele está falando a ressurreição, é a vitória do invisível sobre o visível. Você quer vencer o mundo? Essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Nós estamos falando de algo intangível, invisível e que pode vencer todas as realidades da vida. Agora veja bem,
Se a fé é a vitória que vence o mundo, nós precisamos entender que a nossa fé é diferente da fé dos nossos antepassados. Quando Hebreus capítulo 11 cita e menciona os heróis da fé, ele fala daqueles homens que enfrentaram, fecharam a boca de leão, passaram pelo fogo, que fizeram grandes coisas, mas não alcançaram a promessa. Sim ou não? E nesse mesmo texto tem uma definição de fé. É a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Agora, esse contexto do que é fé estava demarcando uma realidade de todos esses homens que aguardavam uma promessa. A promessa do antigo pacto é a mesma promessa do novo, é o Messias. Eles esperavam a Cristo, eles não alcançaram a Cristo. Agora, para nós que estamos em Cristo, nós já não vivemos mais de uma fé de expectativa futura. Sabe por quê? Porque aquilo que eles esperavam, hoje habita em nós. Sabe o que a Bíblia fala para nós no novo pacto? Ele é o autor e o consumador da nossa fé. A nossa fé não é uma fé de expectativa futura, é uma fé de consumação. A nossa fé está consumada. Sabe o que isso quer dizer? Que se acontecer no futuro coisas que você esperam, beleza, se não acontecer, a sua fé não está baseada lá na frente, sua fé está baseada que hoje Cristo vive em você. A nossa sustentação, o que fazia aqueles homens continuarem caminhando, era a esperança de alcançarem. O nosso não. O nosso que nos faz estar de pé não é se eu vou alcançar ou não, é que hoje Ele me sustenta. Ele é a consumação da minha fé hoje, não amanhã. Amanhã Ele vai ser também, quando eu estiver lá amanhã, mas eu não vivo de expectativa, porque Ele é uma realidade hoje. Ele governa a minha vida hoje. Ele transforma meus relacionamentos hoje. Eu ouço essa palavra e ela tem que produzir na minha mudança na minha vida agora. A vitória do invisível sobre o visível. Então nós passamos a não ser mais governado pelas coisas que se veem. O que nos impressiona não é o que nós podemos receber materialmente, mas é aquilo que nós podemos receber no Espírito. E eu queria falar para vocês algumas coisas que o Senhor me disse dessas relações do Espírito. Relações pelo Espírito não possuem cobranças. Eu não cobro nada de ninguém, não espero nada de ninguém. As relações que eu tenho são relações no Espírito. Relações pelo Espírito produzem edificação mútua. Eu tenho sempre que me relacionar na perspectiva que o outro também pode edificar a minha vida. E que eu preciso edificar a vida do outro. Relacionamentos são uma via de mão dupla. Senão se tornam opressões. Relações pelo Espírito são fundamentadas na verdade e em amor. Porque a verdade sem amor é grosseria. Tem gente que fala assim, eu vou te falar a verdade porque eu sou a verdade. Você é grosso, você não é verdadeiro. Salmo 85:10 diz assim: o amor e a verdade se encontram, e a justiça e a paz se beijaram. Sabe aonde o amor e a verdade se encontraram? Em Cristo. Você está em Cristo? Então toda verdade que você manifesta tem que ser temperada com amor. Verdade sem amor é grosseria. Eu vou te falar a verdade, eu nunca fui com a tua cara. Cara, eu não preciso ouvir isso. Isso não é verdade em amor. O amor ele tempera as palavras. O amor ele traz suavidade nas relações. Eu tenho pessoas que eu me relaciono no meu círculo de amizade, de intimidade, que eu sempre procuro comunicar a verdade, mas sempre comunicar a verdade com amor. Falo, cara, olha, não está legal isso. Você recebe isso. E me preocupo. E Deus tem me ensinado a cada dia isso. Relações pelo Espírito são como uma aliança de casamento. Você consegue entender isso? Amizades dadas por Deus no Espírito são como uma relação de casamento. O que é isso? Não existe possibilidade de ruptura. Não existe. Por quê? Porque para nós que estamos em Cristo, se alguém me ofender, de antemão, o meu perdão já está concedido. Onde existem erros,
existe perdão e reconciliação. Não está na nossa lista do que podemos, ruptura de relacionamentos no Espírito. Relacionamentos no Espírito. E eu quero caminhar encerrando nessa noite, porque nós precisamos ser sarados na nossa alma para entrar em relacionamentos saudáveis. Não dá mais, é muito difícil você se relacionar com pessoas que emocionalmente estão feridas, que não conseguem enxergar, que estão cheios de problemas na sua alma. E eu quero te dizer uma coisa: se você não experimentou um ambiente familiar saudável, você está num ambiente familiar paterno, onde a glória e a presença de Deus nos envolve, onde os seus olhos são abertos, onde você pode identificar os seus traumas e falar: Senhor, me cura disso. Eu entendi isso nessa noite, essa foi minha história de vida. Eu fui maltratado pelo meu pai, fui rejeitado pela minha mãe, e eu manifesto isso nas minhas relações. Me cura hoje. Eu não quero mais ser assim, eu não quero ser possessivo, eu não quero ser medroso, eu não quero ser inseguro. Mas reconheça nessa noite que é uma dificuldade se relacionar com você pelas suas enfermidades na alma, por essa instabilidade emocional, pelo tanto que você cobra dos outros. Quantos estão entendendo? Eu quero orar nessa noite por pessoas que precisam se reconciliar. Quero orar nessa noite por pessoas que precisam perdoar. Eu quero orar nessa noite por pessoas que precisam se perdoar. E conseguem identificar todos esses sinais que eu falei. E falam assim: para isso na minha vida. Se eu não sou casado, quando eu me casar, eu vou produzir um ambiente familiar saudável. Eu não vou carregar os traumas, não preciso carregar os traumas do histórico familiar. Porque eu fui transportado das trevas para a luz. Eu fui arrancado de uma árvore genealógica e fui enxertado em Cristo. Eu hoje experimento uma nova natureza. Eu não preciso carregar os traumas familiares. Mas eu preciso reconhecer se eles ainda estão presentes na minha vida. Eu quero orar por pessoas que têm o desejo de passar pela cruz, para romperem com essa mentalidade tão egoísta de se relacionar com as pessoas a partir de si mesmo, para que nós possamos experimentar relações de edificação mútua. E Deus me deu uma palavra quando eu escrevia hoje. O Senhor falou assim: liberte aqueles que são mendigos emocionais. Existem pessoas nessa noite, nesse lugar, que estão me assistindo, que são verdadeiros mendigos emocionais. É muito triste quando você vê isso na vida de um jovem, de um adolescente começando a vida, implorando a atenção de um namoradinho, de outro. Cara, isso é triste de se ver. É um mendigo emocional. Frágil emocionalmente. Às vezes numa menina é muito natural isso pela ausência do pai, e daí fica mendigando o amor do namorado. Não, o teu namorado não pode suprir o que o teu pai não te deu. Agora Cristo pode. E se você estiver saudável em Cristo, você não vai entrar numa relação para ser suprido no outro, mas você vai entrar a partir do que você tem para transbordar e derramar. Essas são pessoas saudáveis para se relacionar. E Deus quer te tornar uma pessoa saudável nos relacionamentos nessa noite. Amém? Amém, irmãos? Então quero te convidar a se colocar de pé. E eu quero fazer uma oração bastante prática nessa noite. Eu quero orar para que você seja livre de todas essas cadeias na sua alma, que interferem nas suas emoções. E eu creio, pela noite que nós estamos vivendo, por esse ambiente espiritual, que nessa oração o Senhor vai alinhar você por dentro na sua estrutura emocional. Amém? Como se fosse uma cirurgia nas suas emoções. Se você entende que isso tem a ver com você, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu vou orar de forma coletiva por todas, mas por todos que reconhecem. Fala assim: eu preciso dessa palavra hoje, foi para mim, apóstolo. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.